Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Rota 66. Esse estudo ele visa trazer algumas informações básicas para que, ao lermos os livros da Escritura Sagrada, a gente tenha algumas informações que nos serão úteis para podermos compreender melhor aquilo que os autores escreveram e quiseram falar para cada um de nós. Nós estamos chegando ao finalzinho das cartas do apóstolo Paulo. Hoje é a penúltima, vamos falar de Tito, e na semana que vem nós falaremos sobre Filemon, encerrando, portanto, essas cartas e dando início às cartas gerais até o livro do Apocalipse. Nós vamos ver aqui algumas coisas que são importantes para entendermos Tito. Você vai se lembrar da nossa figura. A nossa figura diz respeito ao fato de que Tito também faz parte de uma das cartas pastorais. Nós falamos que temos nas cartas pastorais, primeira e a segunda a Timóteo, nós vimos a semana passada, e hoje destacando aí a carta enviada para Tito. Tanto Timóteo quanto Tito eram pastores, né, não no termos que temos hoje, mas eram evangelistas, pregadores itinerantes, que foram confiadas algumas igrejas para estes homens, para cuidar delas e para pastorear essas igrejas. E aí, então, vem o nome Cartas Pastorais. Nós vamos falar, então, um pouco dessa carta hoje. A carta de Tito é a epístola pastoral mais curta do apóstolo Paulo. Nós vimos isso anteriormente, que Paulo ele deixou Timóteo na cidade de Éfeso, e, ao mesmo tempo, ele deixou Tito em Creta, que é uma ilha, nós vamos falar daqui a pouco sobre ela um pouco mais, e em Tito, capítulo 1, versículo 5, o texto diz isto: por esta causa te deixei em Creta. E aí ele vai dizer qual o objetivo no restante do versículo. Mas o que isso nos informa? É que Paulo está rumo à Macedônia, e agora ele deixa Tito na cidade ou na ilha de Creta, enquanto Timóteo, nós vimos na semana passada, foi pastorear a igreja em Éfeso. Qual é o contato do apóstolo Paulo com essa ilha em Creta? Você vai perceber isso no finalzinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 7 ao 21. Diferentemente, hoje nós vamos citar todos os textos aqui nos slides. Contudo, alguns textos como esse, que são maiores, nós vamos apenas mencioná-los. Atos 27 é aquela viagem de Paulo para Roma. E você vai se lembrar que foi uma viagem bastante difícil. E a partir do verso 7 descreve o momento em que eles estão passando próximos à ilha de Creta. Então, esse é o primeiro contato de Paulo com essa ilha. E nessa ilha, ele tem a oportunidade de ficar ali por um pequeno período, não muito grande, mas provavelmente ele tenha começado a pregar o evangelho, mas foi uma passagem bastante rápida, esse primeiro contato de Paulo com a ilha de Creta. Um segundo contato, os comentaristas dizem que foi entre a primeira e a segunda prisão, e nós vamos sempre voltar a esse tópico, porque a primeira prisão foi aquela de Atos, capítulo 28, nessa viagem que eu disse, indo para Roma, e a partir dali ele fica 2 anos preso numa casa alugada, e ele é solto. E ele, então, neste período, entre a primeira e a segunda prisão, a partir de 64, com a perseguição de Nero, é que ele, então, visita novamente esta ilha. E, em terceiro lugar, quando ele deixou Tito na ilha, que é exatamente o versículo que nós citamos acima: por essa causa te deixei em Creta, para que ele pudesse, então, organizar ali o trabalho pastoral daquelas igrejas. Nós temos aí 2 imagens para você perceber muito bem. A ilha de Creta, ela está aí em vermelho no mapa de cima, e o mapa de baixo vai nos mostrar a própria ilha, com muitas cidades. A gente vai perceber daqui a pouco, e eu já vou adiantar, que ela tinha em torno de 100 cidades ou mais no tempo do apóstolo Paulo. Então, era uma ilha grande, era uma ilha que comportava muitas cidades,
portanto, o ministério se fez necessário ali, especialmente de Tito, cuidando das igrejas daquela região. Então, é uma ilha que tem 250 quilômetros de extensão, ela é bastante grande, por 56 quilômetros de largura. Essa ilha ela está localizada na região da atual Grécia. Eu vou voltar aqui o mapa para que você veja melhor. Você vai ver de vermelho a ilha de Creta e mais em cima nós temos ali perto do Peloponeso a Atenas, que está na Grécia. Então ela pertence a essa região. Ela possuía, como eu disse, umas 100 cidades, né, o que fez com que Paulo deixasse Tito ali para cuidar das igrejas, pequenas comunidades que foram surgindo nessas 100 cidades da ilha. Então, ali, o apóstolo Paulo incumbe Tito de organizar essas pequenas comunidades. Uma coisa interessante, Paulo ele vai citar isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Na verdade, o apóstolo Paulo ele está citando aqui um poeta cretense chamado Parmênides. Parmênides foi quem disse isso a respeito dos cretenses: mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Muito provavelmente Paulo cita essa frase de Parmênides com o objetivo de orientar Tito do que ele encontraria no seu ministério ali naquela ilha em Creta. Pois bem, qual é o objetivo? Supervisionar pastores na ilha e organizar lideranças locais. Lembre, irmãos, que quando a gente fala de pastores, a gente está falando de líderes locais, não no sentido que nós temos hoje, né, e que eram responsáveis por essas pequenas comunidades. Tito 1,5, que é o texto que nós já citamos, diz exatamente isso: para que pusesses em ordem. Nós vimos primeiramente que Paulo está dizendo: olha, eu te deixei em Creta, e ele então continua: para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, uma referência a essas 100 cidades, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, o trabalho de Tito nessa ilha é pegar as cidades que têm pequenas comunidades religiosas cristãs, e a partir dali ele então estabeleceria lideranças locais, constituindo presbíteros. O objetivo de Paulo com Tito naquela ilha foi exatamente isso. Agora, tem um outro objetivo que a carta também a Tito nos informa, é que Paulo, isso está lá no capítulo 3, versículo 12, Paulo queria também, nós citamos aqui o texto, que ele se juntasse com Paulo na cidade de Nicópolis. Então ele diz lá no capítulo 3, verso 12: apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então o objetivo e o desejo de Paulo é que Tito deixasse ali os líderes tomando conta das comunidades e ele fosse até essa cidade de Nicópolis. Essa cidade tem uma característica interessante. Ela está na província grega da Caia. Era uma cidade portuária com cerca de 224 quilômetros a noroeste da cidade de Corinto. Corinto, nós já falamos bastante sobre essa cidade, uma cidade muito importante, ali perto do Mar Egeu, e agora Paulo está dizendo: olha, eu vou para Nicópolis, para essa cidade, eu gostaria que você estivesse comigo ali quando passasse o inverno. A cidade de Nicópolis significa cidade da vitória. E o que é interessante também é que a única menção nas Escrituras dessa cidade está aqui no texto que citamos de Tito, capítulo 3, versículo 12. Então, dois objetivos. Recapitulando. Primeiro, deixando Tito ali para que pudesse organizar a liderança daquelas igrejas e também para informar a Tito de que gostaria de estar com ele nesta cidade. Continuando, quem é o autor dessa epístola? Ela é o apóstolo Paulo. Capítulo 1 de Tito, versículo 1, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu quero fazer lembrar aos irmãos o que nós falamos em relação a 1ª e 2ª Timóteo. Nós dissemos que é muito claro de entender que foi Paulo quem escreveu,
Contudo, há uma ideia dos teólogos liberais dizendo que não, Paulo morreu lá naquela primeira prisão em Atos capítulo 28. E nós vimos que não foi verdade, porque Paulo, especialmente em 2 Timóteo, ele vai fazer menção de uma segunda prisão, a partir da perseguição de Nero no ano 74. Então, é disso que nós estamos dizendo. Então, Paulo é o autor de Tito, mas ressalvando que há uma ideia liberal dizendo que ele não poderia ser o autor, porque ele teria morrido na primeira viagem. Nós vimos sobejamente isso, de que não, ele viveu, ele foi solto, ele ficou ali por um período de 4 a 5 anos solto, e entre o ano 66 ou 67, aí sim, ele foi preso mais uma vez em Roma, num calabouço. Nós comparamos as duas prisões do apóstolo Paulo, e nessa segunda prisão, então, ele é condenado pelo Império Romano, e ele então morre como uma testemunha de Cristo Jesus. Qual é a data de Tito? Como nós falamos da primeira e segunda carta a Timóteo, está também entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Então, vai encaixar neste período de 62 a 64 depois de Cristo, entre a primeira prisão e a segunda prisão de Paulo. De qual local Paulo teria escrito essa carta para Tito? Há 3 possibilidades. A primeira delas, que ele teria escrito de Corinto. Por quê? Porque no livro de Tito há uma menção, lá no verso 13 do capítulo 3, a um homem chamado Apolo. Alguns chegam a dizer que poderia ser aquele Apolo citado também lá no livro de Corinto, ou da carta aos Coríntios. Há uma divergência, porque daquele texto para agora há um período de mais de 10 anos, e muito provavelmente não fosse, então, de Corinto que Paulo teria escrito essa carta. Nós temos uma segunda possibilidade dessa cidade que nós citamos, chamada Nicópolis. Mas o próprio texto já vai nos dar uma dica de que não poderia, porque diz o texto seguinte: apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Paulo não estava em Nicópolis, mas ele fala: Tito, venha, porque nós vamos para Nicópolis e eu quero passar o inverno ali. Então, essa expressão ali do texto já nos tira também essa possibilidade de que seria da cidade de Nicópolis. Então, temos uma terceira possibilidade, que é a mais sensata, que, lembre-se, ele passou indo rumo à Macedônia, e da Macedônia ele poderia ter, então, escrito essa carta, porque indo à Macedônia ele deixou Timóteo em Éfeso e ele deixou Tito na cidade ou na ilha de Creta para tomar conta ali daquelas igrejas. Então, a melhor opção seria escrito da Macedônia. Continuando, irmãos, eu só cito aqui o texto para você entender. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, ele já havia falado isso no capítulo 1, versículo 5. Então, para enfatizar o que dissemos. Agora, quem era Tito? Você se lembra que nós falamos de Timóteo, que ele era como que um braço direito do apóstolo Paulo, um homem de confiança, um homem de uma espiritualidade muito elevada. Então, Tito se encaixa muito nessa descrição também. Agora, algumas características de Tito. O verso 4 do capítulo 1 diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, nós entendemos, os comentaristas chegam a essa conclusão, de que ele era um filho na fé de Paulo. Provavelmente, entre a primeira, mais provavelmente a primeira, mas entre a primeira ou a segunda viagem missionária, Tito teria ouvido Paulo, o evangelho através dele, e teria se convertido ao evangelho de Cristo. Então, essa é uma informação que nós temos. Segundo, é que Tito ele não foi circuncidado por ser gentio. Aqui difere um pouquinho do que nós falamos de Timóteo, que tinha um pai grego, mas tinha uma mãe, uma avó que eram judias. Então foi criado na observância da lei judaica, mas provavelmente por influência do seu pai, que era grego,
Timóteo foi circuncidado a partir de Atos 16, na segunda viagem missionária, quando Paulo, então, o circuncida para poder ter acesso, né, garantido e livre entre os judeus. Aqui não. Aqui Tito diz o texto lá de Gálatas, capítulo 2, de 3 a 5, que ele era gentio e que ele não foi circuncidado por isso. Olha o que o texto então nos diz. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo provavelmente esteja se referindo aos judaizantes, que eram aqueles que queriam cumprir fielmente, né, a lei de Moisés. Então, ele está dizendo a Tito, sendo grego, ele não foi constrangido a circuncidar-se. Qual outra informação nós temos de Tito? Que ele era zeloso na causa de Cristo. Nós não falamos isso inicialmente, mas Tito ele é mencionado 13 vezes no Novo Testamento. Das 13, 9 ele é citado no livro de 2 aos Coríntios. E mais uma vez nós fazemos menção então aqui de Tito nessa carta. Então o que diz o texto? Foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Quero só destacar, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo a respeito de Tito. E nós, então, temos essa informação. Quarta informação, Tito também foi importantíssimo no ministério do apóstolo Paulo. Olha o que Atos 15, 2 e Gálatas 2, 1 nos informa, que ele participou do concílio de Jerusalém com Paulo e Barnabé. O texto de Atos diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Esse é o texto de Atos falando que ele estava com Paulo e Barnabé. E agora, em Gálatas, diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Se Atos omite a presença de Tito, mais tarde Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, dizendo que levou também Tito para aquela reunião, que nós podemos dizer reunião do presbitério, para tratar do assunto dos gentios que estavam sendo convertidos ao Evangelho. E aquele concílio tratou de como recebê-los no meio da igreja de Cristo. Então, Tito foi importante também naquele momento. Segunda coisa da participação dele no ministério do apóstolo Paulo e de Cristo é que ele levou a carta aos Coríntios. Lá em 2 Coríntios 2, 13 e 7, 6 e 13, diz, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. Paulo está dizendo que ele aguardava ansiosamente a chegada de Tito, e ele aguardava porque ele havia sido enviado para entregar a carta à igreja de Corinto. Terceira participação no ministério de Paulo,
ele levou oferta aos pobres de Jerusalém. Paulo também vai dizer isso em 2 Coríntios 8:6 e versos 16 e 17. Olha o que o texto nos informa. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então, o texto está nos informando que não somente ele se envolveu nessa oferta, mas ele se colocou solicitamente à disposição para enviar essa oferta até Jerusalém. Você vai perceber, no que nós falamos até agora, da grande confiança do apóstolo Paulo em Tito, um homem que estava extremamente envolvido na causa de Cristo e era um grande ajudador do ministério do apóstolo Paulo. A carta de Tito, então, nós continuamos aqui, ela apresenta dois personagens, que é o próprio apóstolo Paulo e também o próprio Tito. São os personagens dessa carta. Qual o conteúdo da carta? É o que nós vamos ver a partir deste momento. Você vai perceber a partir de agora que o conteúdo gira muito em torno daquilo que os falsos mestres estavam tentando fazer nas igrejas ali da ilha. Por isso, Paulo, então, manda o evangelista Tito para tomar conta e instituir liderança para que pudesse também cuidar deste fato. Nós, então, colocamos um primeiro quadro que é o seguinte: os falsos mestres, como eles são? E aí eu queria que você fosse até Tito 1:10, porque o texto vai dizer o seguinte: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Olha o que diz o verso de número 15. Todavia as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E o verso 16 ainda nos mostra como eram os falsos mestres. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, baseado nesses 3 versículos, Paulo diz que eles são rebeldes, eles promovem conversas inúteis, a expressão ali, pauradores, frívolos, eles são enganadores, eles são impuros, detestáveis e eles ainda são desobedientes. Paulo descreve como são os falsos mestres, até mesmo para que não somente Tito, mas toda a comunidade pudesse identificá-los ali no meio da igreja. Mas, continuando, tratando desses falsos mestres, Paulo agora vai dizer para nós o que eles fazem. Então, mais uma vez, Tito capítulo 1, o verso de número 11 e o verso 16. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Verso 16. Professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como que é o trabalho desses falsos mestres na igreja? Eles pervertem famílias inteiras, verso 11. Eles ensinam falsidades, também verso 11. Dizem falsamente conhecer a Deus, apresentam uma falsa espiritualidade. E aí Paulo, então, agora, depois de dizer como eles são, o que eles estão fazendo no meio da igreja, o que Tito precisa fazer? O verso 11 nos diz: é preciso calá-los. Paulo não tem uma certa tolerância com esses homens. Paulo então diz o seguinte: olha, você precisa, Tito, calá-los. Você, como que vai fazer isso? Verso 13: repreendendo severamente.
Mais do que isso, anunciando o verdadeiro evangelho, o evangelho que você recebeu da minha boca, que é o evangelho de Cristo Jesus. Então, como são os falsos mestres, o que eles fazem na igreja e como Tito deveria trazer a repreensão para estes homens. Tudo isso, irmãos, está dentro daquele versículo 5 que nós já citamos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como assim constituísses liderança para as igrejas. Então, esse era o trabalho que Tito deveria desenvolver ali naquelas igrejas. Continuando, a gente vai encontrar Cristo em Tito através do texto do capítulo 2, capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz Paulo a Tito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quando ele fala grande Deus e Salvador Cristo Jesus, ele está falando da divindade de Cristo, ele está enfatizando isso, mas ele vai falar ainda do trabalho de remidor, ou trabalho de remissão de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui, terminando este versículo, inclusive, nós chegamos a uma verdade repetida algumas vezes aqui na carta de Tito, apesar de tão pequena. Capítulo 2, versos 7 e 14, capítulo 3, versos 1, 8 e 14. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O ensino mostra integridade e reverência, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Lembra-lhes que se sujeita aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Fiel é essa palavra e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se das boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Talvez Paulo quisesse fazer aqui uma distinção entre aqueles falsos mestres e falsos cristãos da igreja, dizendo que eles deveriam se destacar, quanto aos nossos, ele vai dizer aqui, que se destaquem, se distinguem deles pelas boas obras. Este é um ensino que Paulo repete bastante aqui no texto. E nós chegamos então ao final dessa carta e trazemos então um esboço de como nós poderíamos dividir esses 3 capítulos. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, é aquela saudação que Paulo sempre faz nas suas cartas, muito peculiar e particular do apóstolo. Versos de 5 a 9 do primeiro capítulo, ele vai falar de elevados padrões para presbíteros e diáconos. Você vai ver ali no texto que há uma distinção, ou uma descrição de como devem ser presbíteros e diáconos. Versos 10 a 16 do capítulo 1, como Tito deveria enfrentar a oposição desses homens. Nós já tratamos um pouco sobre isso. Capítulo 2, de 1 a 6, instruções para homens e mulheres idosos, mulheres jovens e moços, como eles devem se portar dentro daquela comunidade. Capítulo 2, de 7 a 10, conselhos a Tito especificamente. Capítulo 2, de 11 a 15, exortações de como toda comunidade deve viver em Cristo. Capítulo 3, de 1 a 11, ele vai tratar da submissão aos governantes e cortesia para com os não crentes, lembrando-os de como eram também antes da graça de Cristo. Aqui é um aspecto muito importante que Paulo vai dizer: olha, vocês não são mais como eles são, contudo vocês estão no meio deles
e devem se portar diferente deles, mas devem ser corteses, para que dessa maneira o evangelho também possa alcançá-los. E ele, por fim, capítulo 3, de 12 a 15, como ele também sempre faz, ele traz as saudações finais na sua carta. Nós, então, chegamos ao final da explanação a respeito de Tito. Fizemos pesquisa em vários lugares, trazendo aqui as informações básicas, e a nossa oração é que Deus o abençoe, para que Deus traga à sua memória essas informações quando ler a carta de Paulo a Tito. Que Deus o abençoe, que Deus guarde a sua vida, e eu gostaria de orar por nós nesse instante. Pai querido, mais uma vez rogamos que o Senhor aplique tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, ó Deus, nessa noite, ao nosso coração, de maneira que ao lermos a Tua palavra, possamos compreendê-la melhor, ó Deus, e aplicá-la ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, nós oramos e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês e as famílias da nossa igreja também.